Mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz, a terra dará à luz os seus mortos. O texto de hoje é bem pequeno, mas tem um propósito de nos fazer pensar. Pensar em o que temos feito da nossa vida. Será que temos feito o que agrada a Deus ou estamos fazendo somente o que nos agrada? Será que temos dado a ela o real valor ou a temos tratado como algo infinito? Esse é um texto de esperança, de vida. Ele nos lembra que os que morreram com Cristo voltarão a viver na volta dele. E não podemos esquecer que muitas pessoas no último suspiro podem ter aceitado Jesus, como por exemplo o ladrão na cruz. A terra dará à luz os seus mortos. Olha que coisa linda. Imagino que você que está vendo esse vídeo nesse momento lembrou com um sorriso no rosto de uma ou mais pessoas que não estão mais aqui. Ao invés de nos trazer tristeza pelos nossos amados que já se foram, ele nos traz a alegria da salvação deles e principalmente nos faz pensar na forma que vivemos hoje. Vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque as portas. Esconda-se por um momento até que tenha passado a ira dele. Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela, não mais encobrirá os seus mortos. Se no primeiro texto fala de vida, de ressurreição, de alegria, nesse segundo texto fala o oposto. Ele fala de ira, de iniquidade, de morte e não de vida. Quando o texto fala em retirar-se por um momento, de entrar no quarto, de fechar a porta, isso me remete a interromper a sequência de erros e parar para olhar para si próprio, de parar para analisar de como está sendo a sua vida. Se no primeiro momento o texto parece que está falando de pessoas que não conhecem o Senhor, o termo meu povo me faz entender o contrário. O Senhor fala com pessoas que o conhecem, que o serviram e que por algum motivo, por falta de vigilância ou sei lá o que, se afastou dele. E aqui não é simplesmente de ter parado de servi-lo, mas é de ter passado a praticar iniquidade. Quando isso acontece, soa como afronta. Trazendo para os nossos dias, isso também se aplica a pessoas que nunca o serviram, mas que sabe, no fundo sabe, que o que está fazendo desagrada a Deus. Todo mundo conhece a famosa frase que Deus é amor, mas também é justiça. E é. Por mais que Ele nos ame, Ele vai nos julgar por tudo o que fizermos. O teu braço é poderoso, a tua mão é forte, exaltada é a tua mão direita. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. O tempo de afronta ao Senhor não vai durar para sempre. O Senhor só não ainda deu um basta por misericórdia a você. Mas não dobre a aposta achando que você é o Todo-Poderoso, que você apronta e que faz um monte de coisa errada e nada de ruim acontece. Acorde para a realidade da sua vida. Se o Senhor pesar a mão sobre você, ai de você. Apesar do primeiro texto falar de morte, o ponto principal é vida. Vida para quem morreu com Cristo, tendo se arrependido. Nem que tenha sido no último minuto, mas que se arrependeu. Apesar do segundo se referir a pessoas vivas, o ponto principal é a morte. A morte espiritual em não conseguir compreender o significado da palavra Deus, da palavra Senhor. Você pode dizer que crê, você pode até dizer que serve, mas se as suas condutas vão de encontro à Bíblia, que é a palavra de Deus, as suas palavras são inúteis e não têm valor nenhum. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Independentemente do que você anda fazendo, se arrependa enquanto é tempo. Não se sinta seguro por seus atos errados estarem ocultos de todos. Na verdade, de quase todos. De Deus, não. Seja lá o que você tenha feito, virá à luz. Nenhuma iniquidade ficará impune. O texto diz que a terra mostrará o sangue derramado sobre ela. Nada ficará oculto. No texto final deixa claro que a justiça de Deus virá. Arrependa enquanto há tempo. O que você pensa em relação ao seu futuro? Será que você vai experimentar a salvação eterna ou a condenação eterna? A escolha é sua. Ainda há tempo de se arrepender.
E não adianta culpar a influência dos maus amigos, nem a imposição dos insanos. Você deveria ter mais medo da mão de Deus sobre você do que dos homens. Contra homens, Deus pode intervir em seu favor se você precisar, mas contra Deus, ninguém pode fazer nada. Lembre-se que a salvação é individual, que cada um dará conta de si e você é um deles. E não se esqueça que só há salvação em Cristo Jesus e em mais ninguém. A minha oração é que o Senhor toque o seu coração antes que a ira dele se levante contra a sua vida de iniquidade. Antes que a mão dele pese sobre você. Que você se arrependa antes que seja tarde demais. Um cheiro para todos vocês. Que o Senhor Jesus os abençoe grandemente.